Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do nosso Farofa Cult, o podcast para você se divertir e pôr a mão na consciência ao mesmo tempo. Aqui quem fala é a Joana e hoje eu vou comandar essa farofa com os meus amigos, Michele, Soares e Matheus. Fala aí, pessoal. Então, gente, meu nome é Lucas Soares, eu estou muito viciado no livro Tipo uma História de Amor. Leiam. Oi, Joana. Oi, família. Eu sou o Matheus. Tô chocado, mas não surpreso com a aparição do Lula. Bolsonaro colocou máscara pela primeira vez nessa pandemia. Oi, pessoas. Sou a Michelle Ezequiel e eu só queria dizer que a Terra plana ela dá a volta. Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. A nossa primeira pauta é sobre os casos de vazamentos de filmes e séries. Para quem não sabe, nessa última semana ocorreu o vazamento do filme Liga da Justiça, no catálogo da HBO Max. O trecho de aproximadamente 1 hora e meia acabou aparecendo no streaming no lugar do live action do Tom e Jerry, o que por si só já é uma coisa muito engraçada. Bom, a plataforma retirou o erro, né, cerca de meia hora depois, mas quem teve a oportunidade de ver, conferiu um trechinho aí do filme Liga da Justiça, né? A confusão, óbvio, virou logo um dos assuntos mais quentes nas redes sociais e, claro, não poderia deixar de faltar uma infinidade de memes sobre a situação. Soares, você como um dos grandes defensores de Liga da Justiça, o que você achou dessa situação toda? Eu acho que teve dois grupos de pessoas aí que ficaram bem impressionados com esse vazamento. Primeiro foi quem está esperando o filme dia 18, e aí tem uma galera que tem teorias da conspiração, que a Warner quer boicotar o filme, que ela não tem interesse que o filme faça um sucesso, enfim, teorias. E tem uma outra galera que só quer assistir o filme, viu um pedacinho, muita gente gostou e teve gente que achou morno, mas enfim, ninguém ainda conseguiu ver o filme inteiro, porque eles conseguiram desvendar, né, conseguiram tirar o filme do catálogo a tempo. Só que é um filme muito esperado, é um filme que o HBO Max espera que chame muitos assinantes. Para quem visita a página do HBO Max lá dos Estados Unidos, é fácil ver qualquer comentário que diz: eu só tô assinando o HBO Max porque eu quero ver o Snyder Cut. Então, assim, existe muita expectativa, né? Querendo ou não, é o grande lançamento do mês, que tá movendo, né? Tá mexendo muito com a internet, milhões de acessos ao trailer, e que é um filme que vai vingar muita gente, né? O Cyborg, que na realidade era para ter sido o protagonista na versão original de 2017, vai poder ser vingado, porque cortaram total a participação dele. E tinha muita. Você percebe com o Snyder Cut que tinha realmente muita coisa legal no filme que foi cortado total pela versão do Josh Whedon. Então, é isso. Muita expectativa. Tô cada dia mais hypado e não vejo a hora de sair, mas não vi o vazamento. Prefiro esperar o filme inteiro, que vai sair dia 18. É um homem muito ético, né, Soares? Você acha que esses vazamentos prejudicam de alguma forma ou dão mais burburinho pros filmes, assim? Eu acho que depende, porque no caso do Snyder Cut não chegou a prejudicar tanto porque foi só uma parte. Então, querendo ou não, todo mundo vai ter que assistir depois inteiro, dia 18. Se a HBO também não fizer outra burrada de vazar, né? Mas esperamos que não, até o dia 18. Mas depende, né? Se vaza, por exemplo, a temporada inteira de uma série, pode ser que crie um hype anterior, né? Inesperado. E aí, depois, no lançamento, fica aquela sensação meio ruim, né? Mas, enfim, aumentem a segurança aí, gente, porque não é possível. HBO toda hora tem esse problema aí. Pois é, né? Parece até piada, assim, tipo, realmente são coisas tão grandiosas que tem uma segurança assim tão péssima. Ou os hackers são muito foda, ou tem que dar uma melhorada na segurada aí, né? O caso de Liga da Justiça não foi uma novidade, né? Alguns outros filmes e séries também já caíram na internet antes do tempo. A última temporada de Game of Thrones, por exemplo, a cada semana era um sofrimento para os fãs que precisavam fugir dos spoilers que surgiam após o vazamento de cenas ou até mesmo do próprio episódio completo. E aí a gente tem alguns exemplos de grandes filmes, né? De grandes clássicos, assim, contemporâneos do cinema, como Os Vingadores, Ultimato, Deadpool,
Os Oito Odiados e, assim, não só de cinema também, né? Sério, como, por exemplo, a 5ª temporada de Orange is the New Black também foi vazada. E aqui no Brasil, né, a gente teve os vazamentos do primeiro Tropa de Elite, né, que acho que muita gente já tinha o filme antes mesmo do filme sair no cinema. Eu lembro, aí dados pessoais, eu lembro de muita gente comentando que já tinha assistido Tropa de Elite e minha mãe e meu pai proibiram a gente de assistir filme antes de lançar no cinema. Então, muito éticos, né? E aí todo já Ai, tinha que virado meme, fofinho, seus pais! já tinha virado meme, já tinha virado tudo já. As frases do filme já estavam sendo repercutidas aqui entre as crianças, entre os adolescentes, tudo. Mas o meu irmão só viu quando saiu no cinema. E eu nem assisti quando saiu, no caso. Que era um pequeno bebê. Mentira, não era um bebê não, mas era um, um jovem que não podia assistir o filme ainda. É muito engraçado porque o Tropa de Elite, né, ficou conhecido por ter sido um filme vazado na pirataria, né? Tipo, e o primeiro, ele teve bastante repercussão antes mesmo de sair nos cinemas, assim. Eu lembro de passar pelas feirinhas, assim, ver aqueles DVD piratão do Tropa de Elite. Era tipo um filme que viralizou na pirataria. Tipo, todo mundo tinha o DVD pirata do Tropa de Elite. Era muito engraçado isso. Quer dizer, não sei se é engraçado, mas eu achava. É uma situação curiosa. Corta essa parte, vai. Corta não. É engraçado mesmo. Eu também achei isso engraçado. Oi? Pode. Não, Quer pode falar? falar, Pode então. falar. Não, só ia falar que eu achei muito ético os pais do Matheus não deixarem eles assistirem antes de chegar no cinema. Na... Eu não assisti o Tropa de Elite 1, eu assisti o Tropa de Elite 2 só. Eu ganhei os ingressos, na época eu estudava em escola estadual, aí eu ganhava os ingressos para assistir filme nacional. E aí eu fui assistir o Tropa de Elite 2, assim, eu fiquei, tipo, traumatizada. E aí eu nem cheguei a assistir o primeiro, assim, não tive interesse nenhum de assistir o primeiro. Que dizem que é muito mais raiz do que o Tropa de Elite 2, né? Porque o Tropa 2, ele é uma coisa mais gourmetizada. O 1 não, o 1 é bem. Total. Tropa de Elite. Mas eu só queria mesmo lembrar é que no caso da 5ª temporada de Orange is the New Black, aconteceu em 2017, foi muito marcante, porque os hackers, né, exigiram dinheiro para a Netflix para não liberar a temporada, e aí a Netflix só mandou beijinhos. Não deu o dinheiro que eles queriam, eles realmente saíram vazando os episódios, já que não conseguiram o que eles queriam, né? Então foi bem tumultuada aquela temporada ali. Mas a Netflix não deitou, né? Então foi um movimento muito, muito interessante. Até porque senão viraria uma fonte de lucro, né? Os caras lá vão lá, hackeiam o sistema, conseguem os episódios e vão ficar pedindo dinheiro para das empresas, né? Então talvez a Netflix tenha até feito algo muito bom, né? Que aí não... Porque se você for parar para ver, os vazamentos, na realidade, eles acontecem por falha mesmo da empresa. No caso, por exemplo, de Game of Thrones, um dos episódios foi porque ele foi exibido na HBO da Espanha. Então, assim, na TV. Aí pegaram, gravaram e botaram antes do tempo. Foi culpa da HBO. Na realidade, assim, são poucos os casos em que acontece vazamento e que não é culpa da própria empresa, de alguém que, né, deu mole ali e acabou vazando o episódio. Então, é bizarro, né? Parece que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é Game of Thrones e tal, tem todo um cuidado. Cuidado, acho que para fazer os episódios até tem, tirando a última temporada. Mas, assim, quanto ao lançamento, parece que é uma coisa muito desorganizada, assim. E também acaba sendo meio difícil, né? Um canal que tá em mais de 100 países, então coordenar com todo mundo juntinho para lançar o episódio na mesma hora também deve ser complicado. Esse do Game of Thrones, né, da TV da HBO Espanha, é muito surreal, assim, é muito surreal, porque, tipo, os caras foram exibir um episódio seguinte, assim, é muito surreal. Mas uma coisa que eu acho interessante é que tem a questão dos vazamentos, mas eu sinto muito também uma colaboração. É claro que tem a galera que é mais rata, que gosta de ver as coisas vazadas, né? Mas eu acho que tem, principalmente quando envolve, assim, plataformas de streaming, né? Mas eu acho legal que tem muita gente também que não dá muita confiança, assim, pra vazamento, que só quer ver, tipo, no cinema, né? Ou quando sair oficialmente. Então eu acho que ainda
ainda há esperança, ainda há ética, né, das pessoas, assim. Eu vejo muito isso, tipo, não vejam, vejam só quando lançar no cinema e tal. Mas eu só queria pontuar que, além da questão ética, eu acho que é muito também da experiência que a galera quer ter de, tipo assim, ver quando for lançado. Porque quem é fã, todo mundo vai estar ali assistindo no mesmo momento e o momento que começar a ser comentados nas redes e tudo mais, vai ser naquele time, sabe? E quando é vazado, acho que perde um pouco isso. Então, eu também acho que fica um pouco dessa questão que a galera quer manter essa experiência de, tipo assim, compartilhar essa estreia, né? Esse lançamento. E também rola aquele questão de ver a coisa finalizada, né? Às vezes o vazamento não indica que a coisa tá pronta, né? Pode ser às vezes só um pedacinho do que aconteceu, ou só uma das marcas da coisa, enfim, não é o todo, né? Então acho que a sensação de ver uma coisa totalmente finalizada ajuda, né? Tipo, ler o roteiro de Game of Thrones não significa que a série em si vai ser ruim, mas não significa que vai ser algo ruim ou vai ser bom. Acho que vazar as coisas não significa que a sua experiência foi antecipada. Eu acho que é interessante que, por exemplo, esse movimento anti-vazamento, dessa galera que fica mais, não vamos assistir, acontece muito nos casos em que tem uma fanbase muito forte. No caso de Liga da Justiça, como é um filme que só aconteceu porque, como o próprio Zack Snyder falou no DC Fandom no ano passado, é um filme que só aconteceu porque teve acho que foi uma mulher, alguém central ali, que bancou uma campanha para ter o Snyder Cut e financiou isso, pagou post no Facebook, movimentou, fez protesto. Então, é um fã-clube aí. Então, quando você, nesse caso, que tem um fã-clube bem forte ali, você percebe que tem esse movimento anti-vazamento. Em todas as páginas da DC, pelo menos nas que eu sigo no Facebook, em todos os grupos que eu participo, não tem link para o vazamento. E quem bota o link leva a ban. Então, assim, todo mundo tá nessa coisa. Não, ninguém vai assistir. Se você quiser, você procura lá no Twitter, mas aqui a gente não vai publicar. E eles ainda continuam publicando só a imagem do trailer e vão ficar assim até o lançamento. Então é bem legal isso, porque quando você tem uma galera muito engajada, que nesse caso muito específico, é um filme que só aconteceu por causa dessa galera muito engajada, então aí que o movimento anti-vazamento é ainda mais forte. Sim, é muito isso, né, que a gente estava falando, né, do compartilhamento, né, de compartilhar aquele momento de que de fato vai estar sendo lançado, né, não vai ser tipo, vazou, então vamos correr para ver. Não, não é isso. Aí, pelo menos é o que eu reparo, né, com os fã-clubes. Bom, gente, a nossa próxima pauta é sobre política, né? E como não poderia deixar de ser, o nosso assunto da pauta sobre política da quinzena é a anulação das condenações do ex-presidente Lula. O episódio, né, ele elevou as expectativas de que o petista ele venha como candidato à presidência nas eleições de 2022, já que agora ele volta a se tornar elegível. Mas antes de mais nada, né, antes da gente falar sobre isso, vamos entender um pouquinho melhor sobre o que de fato levou à prisão do Lula e por que ela sempre foi muito questionável. Essa questão da condenação do Lula já era um pouco esperado, porque é interessante que a gente entenda que, na realidade, o que o ministro Fachin, né, fez do Supremo Tribunal Federal foi antecipar, né, o que talvez seja a tendência do Supremo de suspeitar o Moro, que na realidade suspeitar é quando você diz que um juiz ele não tem capacidade, não teve capacidade, na verdade, de julgar todos os casos em que ele foi responsável e de colher todas as provas que ele colheu. Esse julgamento da suspeição do Moro já está rolando há um tempo e aí nunca decidiram. Por motivos que a gente não sabe quais são ainda, o Fachin disse que semana, né, esse fato que acabou de acontecer, ele disse, então agora está na hora de cancelar a condenação do Moro em relação ao Lula. Isso já era uma tendência, né? Porque existe um movimento dentro do Supremo de suspeitar o Moro. Tanto é que a ministra Carmen Lúcia, que votou contra a suspeição, já resolveu rever o voto dela.
Então, o voto dela não é válido. Na imprensa, a gente vê que está 2-2, mas na realidade não está 2-2. Porque se ela reviu o voto dela já não vale. Mesmo que ela confirme de novo, o voto dela já não vale, porque ela pode mudar de ideia. Então, assim, em relação ao Moro, a gente viu vários movimentos em relação às investigações, às provas. Todo o processo dele foi muito do Lula, no caso, foi muito baseado em provas circunstanciais, em que você não é condenado porque você fez alguma coisa. Você é condenado porque você está ali e que talvez você tenha feito alguma coisa. E pela forma, né, principalmente teve vazamento do Intercept, que eles foram publicando, né, através de vários veículos, Folha de São Paulo e outros veículos, como também o El País. E que a gente viu que o Moro agiu total parcialidade, querendo condenar o Lula seguindo o calendário político. Você viu, todo mundo viu as mensagens dele, que ele trocou com o Dallagnol, que era da Força Tarefa. Então, teve esse movimento do Moro de estar ali coordenando para tentar tirar o Lula da eleição presidencial. E ficou pior quando 8, 9 meses depois que o candidato, né, o Bolsonaro, ganhou, o Moro vai lá, né, passou um bom tempo no ministério dele e assumiu o Ministério da Justiça, se tornando um superministro. Então, assim, o fato do Moro ter assumido o ministério só coroou que ele agiu com parcialidade. Então, assim, agora em relação ao futuro, o que a gente pode esperar? O Fachin chegou e decidiu. O Lula, as condenações do Lula já não valem. Só essa decisão isolada já fez com que os processos voltassem para a Justiça de Brasília. Hoje, o que pode ser feito? As provas que o Moro colheu podem ser reaproveitadas e o Fachin só tirou as condenações, mas a gente também tem o caso da suspeição. Se a suspeição do Moro for confirmada, isso significa que nada que o Moro fez vai valer. Ou seja, nem as provas e nem as condenações. Isso, obviamente, vai afetar outras pessoas que foram julgadas. Ou não, porque isso o Supremo vai decidir também. Então, o que o Fachin fez foi meio que adiantar uma provável decisão da corte que aconteceria. Ninguém entendeu direito porque isso foi acontecer agora. Mas já foi uma bomba, porque pegou todo mundo de surpresa. Mas a suspeição do Moro é uma tendência, assim, no Jornal Globo, os grandes jornais já dão isso como quase certo. Um ministro pediu vista no processo, não sabem quando vai retomar, mas hoje, né, se o Supremo não decidir mais nada, o Lula já é candidato no ano que vem, né? Ele já pode se candidatar, seja para o cargo de presidente, senador, deputado federal, o que ele escolher por aí. Então, é uma treta aí que aconteceu. E a gente ficou a semana inteira acompanhando o desdobramento disso na política, né? Eu acho que essa decisão ela foi bem surpreendente, né? Mas eu acredito que ela tem uma ligação assim muito forte também com o fracasso do Moro no governo do Bolsonaro, né? Assim, acho que ele vem aí perdendo muito prestígio, que era uma coisa que já estava acontecendo desde o vazamento das mensagens, né, do Intercept. Então, eu acho que tem uma relação assim, essa decisão tem uma certa relação com não sei se ele tivesse sido tão bem sucedido, né, no governo, com o ministro da Justiça e a Lava Jato ainda tivesse no seu apogeu, se realmente essa condenação seria tão questionável para a Justiça. Mas em relação ao Moro, eu acho que talvez ele já sentia isso. Eu acho que pegou de surpresa, né, como a Joana falou. Mas mais recentemente, além do fato de que teve um enfraquecimento dele, ele já sentiu isso. Tanto é que antes da imprensa, de qualquer pessoa imaginar que o Fachin faria isso, as pessoas perguntavam, gente, cadê o Moro? O que aconteceu? O cara, quando saiu do governo Bolsonaro, era, né, a cada hora soltava alguma coisa e foi sumindo aos pouquinhos. Hoje, ele está numa consultoria, ele está trabalhando como consultor, né, para as empresas envolvidas com o esquema da Lava Jato. Isso pegou muito mal, mas foi um movimento dele se esconder. Tipo, eu não tô aqui, não me vejam aqui não, falem comigo. Então, assim, um juiz que foi extremamente midiático, nos últimos meses ficou escondidinho dando consultoria para a empresa envolvida com o esquema de corrupção. De compliance, né, toda aquela coisa e tal, para as empresas superarem o momento e tal, as empreiteiras. Mas é isso, entendeu?
vai ser natural a suspeição dele e a anulação de todas as provas que ele colheu. Porque a mão dele estava suja, né? Suja de interesses próprios. Então, a gente entende, no caso, a justiça e a sociedade entendem que ele já não estava ali capaz de julgar ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém, porque ele estava total influenciado pelo contexto político que ele estava inserido. Então, não tem condição. E que bom, né? Pelo menos ele já não é mais juiz, né? Então, é bom isso. Os refrescos, né, Michelle? Os refrescos. É a volta da Terra plana. Então, Jojo, é sobre isso, né? A Terra plana, ela não gira, ela capota. E aí, essa anulação da condenação do Lula, ela muda completamente o cenário que a gente estava vendo para 2022, né? Porque o cenário que a gente estava acompanhando de 2022 até agora era que a gente ia continuar nesse governo louco que a gente vive. E agora as coisas mudaram completamente, né? Ao ponto de que a gente vê que o presidente ele vem mudando seu posicionamento desde que essa anulação aconteceu, né? A busca pelas vacinas, reuniões sendo feitas de máscaras, coisas que a gente não via em nenhum momento, muito pelo contrário, né? Ele é um ferrenho negacionista da pandemia, de toda essa loucura que a gente está vivendo, e após essa anulação e o discurso do ex-presidente Lula, as coisas vieram mudando, né? Então, eu acho que, de alguma forma, para quem, assim, Michele falando, né? É contra tudo isso que está acontecendo, e para quem queria ter uma luz no fim do túnel, eu acho que essa anulação meio que trouxe isso, né? Porque, de fato, pelas pesquisas que vêm saindo, a gente vê que o único que tem chances de bater o Bolsonaro em 2022 é o Lula, né? Então, eu acho que, querendo ou não, isso trouxe um pouco de esperança. Ele fez um discurso, né, meio que dizendo que não pretendia se candidatar, né, mas é meio contra... Meu amor, você acredita nisso? Luiz Inácio Lula da Silva, podendo se candidatar, tu acha que ele não vai se candidatar? Mas é meio contrassenso, né, da própria pessoa que o Lula é, né, do forma de liderança que ele é, né. Charme, que ele quer fazer um charme também, né? Tá fazendo um charme. E eu acho que é muito responsável da parte dele, mesmo que seja, mesmo que a gente não acredite plenamente nesse fato, né, é meio que responsável da parte dele, ele meio que não estabeleceu um conflito político que já é muito óbvio, né, nesse processo, né. Tanto que, após o discurso dele, ele ganhou muito mais avaliação positiva, né, que eu acho que durante todo esse tempo ele não estava tendo essa análise positiva das redes sociais, né, e aí ele entra como um dos assuntos mais comentados e de forma positiva, e também é a pessoa que dita, né, o que está acontecendo na semana. Acho que a gente está há mais de uma semana discutindo o discurso do Lula, discutindo como foi dada essa situação, e o que ele falou pautou o modo do Bolsonaro se agir durante essa semana também, né? E eu acho que isso só vai acontecer durante todo esse período de pandemia em que ele tiver oportunidade de falar, oportunidade de se posicionar enquanto um líder possível, né? Então, acho que isso que muda completamente, né? Antes ele não era um líder possível, apesar de ser um líder, sempre foi, e agora ele se torna uma pessoa possível, né? Então, as pessoas podem mais livremente falar sobre ele positivamente, ou pode falar mais sobre ele com uma possibilidade de liderança futura. Então, deixando a gente sonhar, né? Espero não cair do cavalo. Não vamos, amiga. Mas eu acho que também, para além dessa questão de responsabilidade social, né, que ele está tendo de não, acho que assim, de não demarcar tanto quanto já está demarcada essa divisão política que está no país, né? Eu acho que essa anulação e ele negar que queira se candidatar em 2022, eu acho que é uma forma dele tentar apaziguar isso, como você falou, né, Matheus? Eu acho que é uma questão que também vai um pouco além, né? A gente viu que em 2018 ele não se candidatou porque
querendo ou não, o Moro e o Dallagnol, pelas conversas que tiveram vazadas, fizeram um calendário político para que a sentença dele saísse naquele momento em que ele seria impossibilitado de se candidatar. Então, eu também acho que é uma questão de, vamos dizer assim, né, de resguardo, né? Eu vou me resguardar por enquanto, para que as coisas se apaziguem, que vá tudo com calma e tudo, e eu consiga chegar lá na frente e fazer isso de fato, né? Do que anunciar agora e já começar uma agenda política, porque, assim, na minha visão, né? Momento editorial Michele, essa condenação ela foi muito política, né? Assim, porque foi num momento crucial, tipo assim, ou ele vai se candidatar ou ele não vai. Pronto, condenado. Eu não se candidato. Então, eu acho que foi tudo muito muito estratégico naquele momento. Então, às vezes, também é uma questão de estratégia. Pelo menos é o que eu sinto, né? Eu analisando visão Michele, gente. Não é visão podcast Farofa Acústica. Também não sei o que vocês pensam. Mas eu tô falando o que eu tô pensando. Como é bom ver um discurso de uma pessoa que saiu falar durante 1h30, né, gente? Olha, só queria apontar esse fato. Mais alguma Saudade do coisa? meu ex, né? Amiga, mas vai voltar, eu acho. Quer dizer, assim espero, né? E quem falar de polarização vai pra casa do caralho. Mas é interessante, assim, só para encerrar, eu acho interessante que o impacto que o Lula já teve nas decisões em que vão ser tomadas a partir de agora, né? Teve essa pequena mudança no perfil do Bolsonaro, ele vai continuar indo para esse lado extremista, de não usar máscara, mas aí já não vai ter mais aquela defesa tão incisiva contra a vacina, né? O pau-mandado do Bolsonaro, Paulo Guedes, já fala, né, pela primeira vez em muito tempo, de que a única saída da pandemia e da crise econômica é a vacina. É um movimento muito fraco ainda, mas é alguma coisa em se tratando de governo Bolsonaro. E também em relação à troca do ministro da Saúde, que o Centrão já se vê com um poder ainda maior de poder indicar alguém para o cargo de ministro da Saúde. Então, até porque, e já, né, os jornais já vêm também perguntando, né, para os partidos de Centrão, né, entre eles o PSD, como é que vai ser a partir de agora. E aí é aquilo, né? Agora é governo Bolsonaro, eles estão com Bolsonaro. Mas que a volta do Lula ao páreo já coloca eles em um momento de que ano que vem a gente vai avaliar como vai sendo as coisas e as pesquisas que vão saindo. Eu acho ainda muito prematuro qualquer pesquisa que saia, até porque quando a gente não tem um Lula dizendo que é candidato, mas que é candidato porque o discurso dele foi um discurso de presidenciável e não de alguém de oposição só. Mas ele é muito cedo, né? Tem um bom tempo aí até fechar a chapa presidencial do ano que vem. Tem muita pandemia para rolar, muita crise. Tem auxílio emergencial, que, querendo ou não, é uma plataforma que não é do Bolsonaro, que por ele seria um valor ainda menor na primeira versão no passado, mas que deu muita popularidade para ele. Então, eu acho que é um momento muito ruim se for fazer pesquisa presidencial agora. Porque provavelmente as pesquisas vão tender para o Bolsonaro, porque é a volta do auxílio emergencial. Então, já no ano que vem, já vai ser um outro cenário, e aí acho que vai ser um pouco mais realista. E tem também, né, esse desdobramento aí do Supremo, a gente tem que ver como é que vai ser isso, mas que, enfim, dificilmente a gente vai ter algo contrário a isso, porque dado o histórico e tal, de tudo que a gente já falou aqui também sobre o Moro e tal. Então, mas já é uma pressão, né? A pressão de um ex-presidente extremamente popular, um dos maiores líderes recentes da história brasileira, que vai estar ali, não mais agora como uma pessoa que não está com a chapa impugnada, que está fora por causa da lei da ficha limpa, mas é de agora de um presidenciável, que é um peso muito maior do que era no ano passado, por exemplo. Então, enfim, são muitas coisas que ainda tem para acontecer, mas agora a chapa vai esquentar. Talvez a gente nem se recupere da pandemia e já entre na temporada de eleição e esse país vai pegar fogo. Bom, e a nossa última pauta é sobre entretenimento e a gente vai falar sobre o
Grammy, né? A premiação, ela ocorreu nesse último domingo e por conta da pandemia do Covid-19, o evento ele foi bem diferente das edições anteriores. Mesmo assim, o maior prêmio da música trouxe apresentações ao vivo e outras já gravadas, né? De artistas como Harry Styles, Cardi B, Doja Cat, Billie Eilish, Post Malone e a boy band sul-coreana BTS. A artista mais indicada dessa vez, né, foi a Beyoncé, com 9 indicações. Depois dela vem artistas como Taylor Swift, Roddy Ricch e Dua Lipa, com 6 cada. Bom, o Grammy, assim como o Oscar, ele não é uma premiação de voto popular, né? Existe uma academia, né, com produtores, músicos, enfim, pessoas especializadas no ramo da música, que votam tanto nos indicados quanto na galera que vai levar o megafone para casa. E aí, óbvio, né, que esse tipo de premiação sempre gera uma certa revolta de muitos fandoms e tal, que acham que o artista foi boicotado, que uma pessoa merecia mais do que a outra. Enfim, e há um bom tempo, né, que o Grammy ele é a história e é a premiação que todo artista sonha em pelo menos concorrer. Mas há um tempo muita gente já vem questionando, né? Será que o megafone ele ainda pode ser considerado o ápice assim na vida de um artista? E se as indicações elas realmente refletem o cenário musical? Um exemplo que gerou muito debate sobre a relevância do Grammy nos dias de hoje são esses supostos boicotes da premiação com artistas que tiveram uma trajetória bem-sucedida na música, mas não costumam ser reconhecidos pela academia. A Katy Perry, por exemplo, né? Ela é uma artista que está aí bombando há anos e ela nunca recebeu, coitada, nenhuma indicação. Esse ano, outra ausência que gerou muito burburinho foi a do cantor The Weeknd, né? O cara não foi nem ao menos indicado, mas assim, é indiscutível que o disco que ele lançou nesse ano foi um dos mais elogiados e bem-sucedidos, né? Soares, e aí? O Grammy importa ou não? Eu acho que, querendo ou não, importa. Eu acho que é muita hipocrisia falar hoje, em 2021, que o Grammy não importa. Se você for ver que a academia recebe, em média, 20 mil faixas de centenas de artistas que sonham com a possibilidade de ganhar um Grammy, é muito difícil uma premiação desse porte perder a relevância, principalmente se a gente não tiver uma outra premiação tão relevante quanto. E que eu acho hoje difícil. Que hoje em dia tem muitas premiações que está muito pulverizado, né? Mas é meio difícil, assim. É fácil você falar que um artista como o The Weeknd não precisa de Grammy hoje para consagrar ele como um grande artista. Lembrando que ele já tem 3 Grammys. Então, a gente já começa por aí. Mas é óbvio que a premiação entra em descrédito. Eu acho errado dizer que o Grammy perdeu a relevância baseado na audiência dele. Eu acho que, assim como o Oscar, são premiações que não estão sabendo se adaptar, primeiro ao cenário de pandemia, segundo ao cenário digital. Que são premiações que não conseguem ainda, mesmo tendo gente, sabe, com um fandom tão grande acompanhando, assistindo, tornar o evento relevante para uma noite de domingo. As pessoas às vezes esperam na segunda-feira para saber quem ganhou, mas não vai querer ver ao vivo no domingo. Não à toa que tá aí, né? A premiação vai estar disponível, a premiação esteve disponível no YouTube. Mas a questão é, o Grammy é relevante, é o sonho de todo artista. Todo artista, principalmente iniciante, quer ganhar o Grammy. Se você for pegar a artista, né, responsável pela música, aquela Driver's License, que é a música hoje que está em número 1 da Billboard, é ela que tem 17 anos, falar para ela, você está indicada ao Grammy e você tem a oportunidade de ganhar um Grammy. Óbvio que a garota vai surtar e vai consagrar ela, sim, como uma artista novato que está ganhando um grande prêmio. Então, assim, não tem como dizer hoje que não é relevante. É relevante pra caralho e vai continuar assim por um bom tempo. Mas, por exemplo, só citando aqui um exemplo rapidamente, a gente teve um outro evento, não só como eu, um grande fã da DC, mas teve um puto evento ano passado, no meio da pandemia, o DC Fandom, que os caras fizeram um puta trabalho gigantesco de efeitos especiais. Era uma beleza, assim, lindo de ver. E o evento foi interessante pra caramba, bilhões de acessos, é considerado hoje um dos maiores eventos online que aconteceram durante a pandemia. Você teve as apresentações da Apple, dos smartphones, dos tablets, que eu também achei que foram as melhores apresentações de produto que aconteceram. Extremamente interessante, fluida, e só tinha uma pessoa no palco, com distanciamento social e tudo mais.
Então, tem esse problema e que eles não estão conseguindo se adaptar. Não sei, essa última premiação foi uma tentativa, mas a gente não sabe se vai ser uma tendência para algo bom. Então, assim, esse é o mistério. Mas continua muito relevante para mim. Assim, para muita gente também. Para mim também. Eu acho que o Grammy, ele é, assim, uma premiação muito importante, principalmente para artistas mais novatos, né? Mas eu acho que ele também já não é o único termômetro para dizer que um artista faz história, né? Então, não sei se... Eu acho que você pode fazer história mesmo sem levar um Grammy para casa, né? Porque justamente muitos artistas bons não são reconhecidos, né, pelos critérios do Grammy e tal. Então, acho que é isso que... E como você mesmo falou, a gente vive muito nessa era do digital e dos fandoms emocionados. E aí eu acho que essa galera vê que o artista não está sendo muito reconhecido e acaba se revoltando, muitas vezes com razão, inclusive. E aí vem todo esse questionamento dessa nova geração, nossa, né, que já não dá tanta confiança pro Grammy, assim, que é uma geração que é muito baseada em números, em charts e tal. E o Grammy, eu acho que ele ainda tá caminhando ele ainda caminha numa trajetória mais tradicional de produzir música, né? Entrando nesse tema, né, de injustiça e como o Grammy escolhe, né, os artistas vencedores, né, a gente tem o exemplo, né, da Beyoncé ter perdido com o álbum Lemonade e a Adele ter ganhado no lugar dela, né? Isso vem muito dessa ideia de que o Grammy tem uma tendência a não validar, né, não premiar obras muito políticas ou que recaem em algum tipo de polêmica, né? E aí, tendo em vista, né, que são dois projetos muito sofisticados, né, tanto Lemonade quanto 25, né, que era na época, né? Então, mesmo tendo dois projetos sofisticados, né, ali, a gente sabia, né, que tinham dois projetos sofisticados, tanto Lemonade quanto 25, o Grammy escolheu, mesmo assim, dar para 25 que premiou a Adele, né? Que a gente tem essa perspectiva, né, de que essa consciência já meio clara, né, que o Grammy vai tender a não premiar, né, determinados artistas, principalmente os negros que se posicionam em relação a isso, né? Então, acho que, inclusive, na época da a Beyoncé não ganhar com o Lemonade, foi muito nisso, né? Era um álbum total focado em como funciona uma família negra, né? E como que são as imposições dentro dessa família, envolvendo traição, envolvendo um monte de coisa, nesse caso. E agora com The Weeknd, né? Um artista também negro que foi esquecido, mesmo com o sucesso que ele teve nisso tudo, né? E aí ele até cantou agora no Super Bowl, né? Então, provando que o valor dele no cenário musical mundial, né? Eu só queria deixar pontuado, como eu não sou grande entendedora do Grammy e tudo mais, porque, como os meus amigos aqui sabem, eu sou aquela protetora da produção nacional, né? Mas Beyoncé não ter ganho o Grammy com o álbum Lemonade, assim, gente, foi uma tristeza. Não faz o menor sentido isso. Eu acho que, por exemplo, no caso saindo um pouco desse Grammy político, no caso de você vê várias vezes, né, em que a relevância da premiação não bate, né? Você tem a Katy Perry, que a gente já falou aqui, com o Teenage Dream, que é um dos maiores álbuns de todos os tempos. E ela não tem Grammy. Né? Ok, que na época a gente tinha uma maré muito boa de música, né? De músicas de lançamentos e tal, 2010, 2011, mas é um dos maiores álbuns de todos os tempos, né? Eu não sei se alguém já conseguiu, algum outro artista conseguiu bater ela com 5 músicas do mesmo álbum em primeiro lugar, mas foi a primeira, uma das primeiras pessoas a conseguir isso, né? Uma das únicas, porque não é fácil de fazer isso. Foi meteórico e não tem Grammy, né? No caso dela não foi relevante, não tanto. Mas que seria bom, né, tadinha.
A Taylor ela teve um disco que ela conseguiu feitos semelhantes, né? E foi um disco que ela levou o Grammy, ela fez a rapa no Grammy, né? Existem os queridismos também, né? Teve a Billie Eilish no ano passado, que era uma novidade, a mina já chegou botando a mão em tudo que concorreu, então é suspeito, né? O Grammy ele é uma premiação bem suspeita, com alguns queridismos, algumas incoerências. Às vezes eu acho que eles fogem do óbvio, e isso é interessante, mas às vezes o óbvio merece mais, né? Eu acabei de falar, né, da Beyoncé ter perdido o Lemonade, mas pelo menos estamos gravando isso aqui no domingo, gente. Embora saia depois, estamos gravando no domingo. E Brown Skin Girl, né, foi escolhida como o melhor clipe, né, entre todas as opções que tinham, e é uma música maravilhosíssima, um clipe maravilhosíssimo e político, né? Então, só deixar clara essa posição. Acho que esse ano parece que eles acertaram. Mas aí também eu acho que entra uma questão de atualização, né, também, né? De que, tipo, rolou muito esse papo de quando a Beyoncé não ganhou com o álbum Lemonade, então eu acho que é uma questão de atualização e conscientização também da academia, né? De perceber que não adianta eles ficarem meio que querendo não se envolver com questões políticas, então não premiar álbuns que sejam muito voltados para a política, né? Assim, sejam políticos, sociais, enfim. Então acho que é uma questão também de que, assim, a gente está em 2021, se vocês não olharem para isso, queridos, vocês vão muito atrasados. Mas assim, para vocês verem como o Grammy ele também não leva muito em consideração a questão de números, né? O BTS, eles concorreram com Dynamite, que foi uma música que bombou, que, enfim, fez muito sucesso na Billboard, ficou meses na Billboard e tal. Se duvidar, tá lá até agora. E eles concorreram, né, com melhor performance pop de grupo. Já foi uma coisa histórica eles concorrerem, porque é a primeira banda de K-pop, né, sul-coreana concorrendo no Grammy Internacional. Mas ao mesmo tempo, assim, não cederam tanto porque aí já deram um prêmio para Ariana e para Lady Gaga com Rain On Me, que é uma música icônica, muito boa. Acho que se você for comparar níveis de número assim, acho que Dynamite ainda teve já foi um pouquinho ali mais acima, né? Até porque o fandom do BTS é surreal. Então, assim, acho que eles concorrerem, né, e se apresentarem também, que é uma puta jogada de marketing, porque eles sabem que os K-popeiros dão muita audiência, né? Então chamar eles para participarem da premiação, mesmo que remotamente, já vai dar uma alavancada na audiência deles. Ao mesmo tempo, eles também não deram muito braço a torcer, né? Tipo, para dar um Grammy ali para uma banda que é da Ásia. Então, acho que ainda existe sim algumas resistências com alguns artistas ou com alguns conceitos. Eu só espero assim. Eu acho muito legal acompanhar premiações. Eu acho que muita gente também gosta. Mas o formato precisa mudar, né, gente? É bem legal, assim, ver as apresentações. Os artistas vão lá, se dedicam para fazer o palco, para fazer a coreografia. Às vezes é a primeira apresentação de vários artistas com aquela música. Às vezes é a única apresentação de artistas naquela música. Porque, no caso, quando o artista vai escolher uma premiação, é o Grammy que eles escolhem. Dificilmente escolhem uma apresentação, uma outra premiação para ter uma única performance. Mas precisa mudar, né? Não acho que esse movimento tem que vir dos artistas, que tem que fazer, todo mundo tem que dar uma de Pink, trepar no negócio, girar e fazer um salto duplo carpado no céu. E, meu Deus do céu, né? Aquela coisa que só a Pink sabe fazer, porque só a Pink sabe fazer. Não tem que ter mais disso. Não acho que falta esforço dos artistas. Mas alguma coisa tem que mudar nesse Grammy. Porque são horas e horas de premiação, são vários artistas se apresentando, sabe? Tinha que ter um outro formato aí para ser uma coisa mais interessante. Porque as pessoas estão parando de assistir. Eu mesmo, às vezes, prefiro pegar e falar, eu vou ver na segunda-feira. Na segunda-feira eu entro lá no site Cultura Pop, abro lá e vejo as apresentações gravadas no Twitter. É a mesma coisa.
Porque as pessoas hoje em dia, elas querem otimizar o tempo. Não dá pra você ficar enrolando, não, gente. E alguma coisa tem que mudar. Não sei, mas vamos ver se muda. Acho que a O pandemia ela pessoal já acaba de dizer que trouxe VMA é assim. melhor do que... Eu acho que a pandemia ela deixou bem claro assim que esse formato de premiação já tá meio saturado, né? Porque antes a gente engolia, agora a gente já tá sem paciência. Eu sempre fui muito entusiasmada com premiação, assim, tanto de música quanto de cinema. Mas esse ano eu estou super desempolgada, assim, é surreal. Porque eu gosto muito mais das apresentações do que da premiação em si. Normalmente são umas piadas meio sem graças, ou que eu não entendo muito bem. E aí tem todo aquele bando de gente rica ali junto, fazendo pose. Eu acho que as apresentações às vezes são meia bocas, então é um formato que tá meio saturado mesmo, assim. Acho que eles vivem muito mais de história e prestígio do que necessariamente de interesse, né? As pessoas assistem mais pela história da premiação do que pelo interesse. Um exemplo é o Oscar, né, gente? Assim, o Oscar, cada ano, ele tá mais chato e as pessoas assistem porque é o Oscar. É chique falar que assistiu o Oscar, né? E eu acho que tem essa questão, né, da academia também ser uma academia que tem seus favoritos já de cara, assim, né? E um estilo de votação que é meio estranho, né? Essa votação de buscando a unanimidade, né? O filme foi unanimidade, acho que, que meio que atrapalha, né? Porque nem sempre o melhor filme, de fato, que a maioria das pessoas gostaram, é de fato o que vai ganhar, né? É geralmente o terceiro mais votado, que geralmente ganha. Enfim, é o filme que todo mundo concorda que foi bom, assim. Não geralmente não é o melhor, mas sim o que todo mundo concorda que foi bom. Ou o ator que concorda que foi bom, enfim. Todas as categorias são por esse quesito, né? E aí assim acontece algumas incoerências também, né? DiCaprio, tristemente, ganhou só agora, há pouco tempo, o primeiro Oscar, né? Sim, exatamente. Eu acho que já que a gente está falando da premiação e tal, de toda essa consagração que acontece com o artista, eu acho que é legal também falar do que os artistas fazem para conseguir o prêmio. Porque eu acho que teve uma estratégia, né, que a Taylor Swift fez, no caso de ela, com folclore, ela tá tentando esticar os tentáculos dela para todos os cantos, né? Tem folk, então ela vai tenta esticar para lá, estica pro pop. No caso de uma música específica do folclore, que se chama Betty, ela foi lá e se apresentou numa premiação, né, especializada em country. Ela que é muito queridinha desse público. E ela vai lá, né, uma das únicas apresentações que ela fez, foi lá e se apresentou, né? Como quem não queria nada, num período que, coincidentemente, eles estavam escolhendo os indicados. E, consequentemente, pode ser que a música em si, a intenção não era talvez colocar a música em evidência, mas o álbum em si. Era chamar a atenção daquela parcela de pessoas que vão votar no Grammy, que votam no Grammy. Ó, tem uma música aqui no country, no folclore. Dá uma olhadinha nessa música aqui, aproveita e escutem o álbum para ver se vocês não gostam e querem eleger ele como o melhor álbum do ano. Então, tem várias essas coisinhas, né, que acontecem. Então, querendo ou não, é isso, né? A galera joga com o que tem. Bom, gente, esse foi mais um episódio do nossa Farofa Cult. Espero que vocês tenham gostado. E para dar uma fortalecida no nosso podcast, curte, compartilha com os amigos, famílias, vizinhos e com quem vocês quiserem. Foi um prazer conversar com vocês, gente. Até mais. Não esqueça de seguir a gente no @cult.pod no nosso Instagram. Beijos, bebês. Não esqueçam de beber água e fiquem em casa. Tchau, gente. Tenham uma excelente semana e até a próxima. Beijos, tchau.